Olá, vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. Hoje o tema é gastrites e temos como convidado Marcelo Augusto Fontinelli Ribeiro Júnior, médico cirurgião do aparelho digestivo, mestre e doutor em cirurgia pela Unifesp, professor titular e chefe do núcleo de clínica cirúrgica da Universidade de Santo Amaro e atualmente coordenador do curso de medicina da Unisa. Professor Marcelo, muito obrigado pela presença no programa Conexão Saúde. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar com o tema gastrites. Existe uma grande confusão, né, entre a população, entre gastrites e o que a gente chama da síndrome dispéptica. Eu gostaria que você, professor Marcelo, pudesse esclarecer o que é gastrite, o que é síndrome dispéptica. Bom, conceitualmente falando, a gastrite ela é um processo inflamatório agudo ou crônico que acomete a mucosa gástrica. Do ponto de vista funcional, os sintomas se sobrepõem. Então o paciente pode ter uma síndrome dispéptica sendo portador de uma gastrite, como ele pode ter exclusivamente uma síndrome dispéptica sem o diagnóstico endoscópico da gastrite. Então aqui já entra um ponto de relevância no diagnóstico dessa afecção, que é a realização das endoscopias digestivas. Então hoje, para que você possa afirmar categoricamente que o paciente é portador de gastrite, ou seja, existe um processo inflamatório da mucosa do estômago, ele precisa obrigatoriamente ser submetido a uma endoscopia, coletado o material, ou pelo menos a visão endoscópica vai fornecer dados para que o endoscopista possa afirmar que existe ou não uma gastrite. Salvo este cenário, os sintomas da síndrome dispéptica, o que é isso? Nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas clínicos que podem estar presentes na gastrite, como podem estar presentes, por exemplo, na úlcera gastroduodenal. Outras condições. Outras condições também. E como é que é essa gama de sintomas? O que você pode enumerar como principal? Os principais sintomas estão relacionados ao processo digestivo, então o paciente geralmente refere uma digestão um pouco mais laboriosa, uma digestão um pouco mais lentificada. O paciente refere muitas vezes dor na região da boca do estômago, que é a região do epigastro. Essa dor pode ou não estar irradiada para a região posterior do abdômen, quando está relacionado com úlceras duodenais. Podemos ter também náuseas, vômitos, podemos ter sintomas de halitose, relacionados com sensação de boca amarga, gosto ruim na boca. A litose é frequente? A litose ela se manifesta mais nos casos de esofagite, onde você tem um refluxo do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Quer dizer, volta o conteúdo gástrico, seja só o suco gástrico ou alimento. Ou então, pelo menos, o resíduo alimentar, e o paciente refere o gosto na boca e pode também ter, junto disso, quando você tem uma síndrome dispéptica com problemas de esofagite, você pode ter rouquidão, pode ter tosse. Então, tudo isso faz parte da grande síndrome dispéptica. Aproveitando, Marcelo, eu acho que é muito importante as orientações para o nosso telespectador sobre a alimentação, né, sobre o processo de digestão. O quanto é importante o tempo de mastigação, é importante o indivíduo evitar ingestão de líquidos junto com a alimentação. Essas são as orientações gerais ou são imprescindíveis para uma pessoa que tem uma síndrome dispéptica? Olha, para quem sofre de uma síndrome dispéptica, são recomendações imprescindíveis. Para a população geral, acho que são recomendações que servem para todo mundo. Quais são elas? Eu queria que você enumerasse. Como você recomenda o indivíduo para se alimentar? O paciente no meu consultório, quando tem um diagnóstico de gastrite confirmado, o que ele vai receber de recomendação é o seguinte: existem substâncias que a gente sabe que fazem mal para o estômago. Por exemplo, a cafeína. Aonde nós encontramos cafeína? No café, no chocolate, no chá preto, no chá mate. Então são substâncias que devem ser evitadas. Se a pessoa for um grande apreciador de café, o que nós recomendamos é que ele use o café sem a cafeína, porque o problema é a cafeína. Além disso, por exemplo, o leite, que folcloricamente ele é bom para o estômago, na verdade o que ele faz é um alívio fugaz, principalmente se for um leite gelado, quase tão parecido quanto você tomar um copo de água gelada quando estiver com queimação. Qual é o problema do leite em demasia, ou seja, mais do que 2 copos por dia? O paciente toma mais do que 2 copos por dia, ele está ingerindo muito cálcio, e o cálcio é um dos estimuladores dos receptores da célula gástrica para produzir o ácido clorídrico. Então, se a pessoa tomar muito leite, ela vai ter uma hipersecreção de ácido clorídrico, que por sua vez vai prejudicar ainda mais um quadro que ela já tem. Então a orientação é pior, né? O indivíduo pior, ele pode tomar leite? Pode, 1 a 2 copos daquele copo americano por dia, não mais do que isso. Além disso, o cigarro está altamente associado com gastrite, com úlcera gastroduodenal e com câncer gástrico. O álcool também é um fator agressor.
E os alimentos cítricos e condimentados. Então, laranja, limão, abacaxi, pimenta, mostarda, ketchup, molho inglês, picles, são coisas que realmente vão atacar de maneira direta. É a mesma coisa que você pegar uma coisa ácida e jogar em cima de um machucado que tá exposto na pele, por exemplo. Existem pacientes que a gente não consegue entender bem porquê, mas se adaptam à situação da gastrite, principalmente na gastrite crônica. Então o paciente que ele evolui, evolui em surtos. Então ele tem períodos que ele não está tão bem, que ele fica um pouco empachado, a digestão não vai bem, dali a alguns dias ele melhora, e isso fica uma coisa meio oscilativa, mas ele consegue cursar com períodos de assintomáticos, mesmo tendo endoscopicamente, por exemplo, um diagnóstico de uma gastrite. Geralmente não são gastrites acentuadas, mas pode acontecer principalmente na forma crônica da doença. O paciente, ele meio que se adapta à presença dos sinais e sintomas. Entendi. E começa a não se incomodar tanto com aquilo. Eu quero reforçar, Marcelo, a questão dos sintomas. Queria que você explicasse melhor para o nosso telespectador sobre a dor que é consequente a uma gastrite, porque você tem diagnósticos diferenciais importantes. Sem dúvida. Porque uma dor epigástrica forte, o indivíduo pode achar que está tendo até um infarto cardíaco. É verdade. Eu queria que você reforçasse quais são as características desse tipo de dor consequente à gastrite. Então, na gastrite, o principal sintoma álgico, ou seja, o principal sintoma de dor é uma dor em queimação na região do epigastro, que é a região da boca do estômago, que pode ou não ser contínuo, pode ou não piorar ou melhorar com a alimentação. Por que isso? Porque a gente lembra de antigamente se falar que dói, come e passa, então lembra a úlcera gástrica, está sem dor, come e vem a ter dor, é a úlcera duodenal. Isso são antigos aforismos da medicina que hoje com a endoscopia caíram em desuso. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o paciente que refere uma dor na região do epigastro, com intensidades variadas, do tipo queimação ou pontada, podendo ou não estar acompanhada de náusea ou vômito, podendo ou não estar acompanhada de sintomas digestivos, uma má digestão, uma distensão abdominal, esses pacientes devem ser lembrados como eventuais portadores de uma gastrite e devem ser investigados para tanto. Nessa posição do estômago, você tem a gastrite, ela frequentemente evolui por um processo de úlcera, qual a diferença? Ou são coisas independentes? Sim, você pode ter uma coisa progressiva, sim, você pode ter uma gastrite que você não trate, ela vai se agravando, uma gastrite leve, moderada, intensa, pode se manifestar na forma hemorrágica, ou seja, com sangramento, que pode vir a virar uma úlcera. Mas a gente sabe também que pacientes em situações de grande estresse, como por exemplo o paciente queimado em ambiente de terapia intensiva, ele sofre as grandes queimaduras hoje, não tinha nada previamente, amanhã ele está com uma hemorragia digestiva porque uma úlcera se formou no duodeno. Então, não existe uma correlação obrigatória na sequência gastrite até evoluir para uma úlcera. Você pode sim ter, porque a pessoa que tem gastrite ela já tem uma hipersecreção, uma predisposição maior, principalmente se tiverem os fatores de risco associados, cigarro, o álcool, o erro alimentar, o uso de determinados remédios do tipo anti-inflamatórios, etc. Mas não é uma sequência obrigatória. Então, nós já vimos em pacientes em terapia intensiva que os grandes queimados é o melhor exemplo disso. Eles entram com uma grande queimadura, que ocorreu agora há pouco, chegam no ambiente de terapia intensiva e daqui a 1 ou 2 dias ele está vomitando sangue. Você fala, mas esse paciente tinha alguma coisa no estômago antes? Não, ele nunca teve nada. Então, o estresse agudo acentuado faz com que o paciente diretamente desenvolva uma lesão ulcerada no estômago, que pode, por sua vez, causar um sangramento. Eu gostaria agora, sobre a questão de gastrites, é muito importante o exame de endoscopia digestiva, chamada endoscopia digestiva alta, para a investigação e o diagnóstico, como você já mencionou. Eu gostaria que você mencionasse com mais detalhes como que é feito o exame. Então, a endoscopia digestiva alta é um procedimento diagnóstico extremamente seguro e talvez um dos procedimentos diagnósticos na área do aparelho digestivo mais realizados em todo o mundo. É um procedimento que pode ser feito, e geralmente é feito sob sedação, ou seja, o paciente permanece em jejum de 6 a 8 horas, se dirige a um hospital ou uma clínica habilitada para tanto, recebe um sedativo. O procedimento uma endoscopia digestiva simples é um procedimento extremamente rápido, um bom endoscopista dificilmente leva mais do que 10 minutos para fazer uma endoscopia digestiva bem feita. E esse procedimento pode ser acompanhado de outros procedimentos. Habitualmente, se é de bom tom, quando se pede uma endoscopia, já solicitar a pesquisa do H. pylori. De rotina. De rotina. Entretanto, algumas situações o endoscopista se depara com lesões que não eram esperadas de serem encontradas e ele, por ser médico, etc., ele tem autonomia para realizar uma biópsia de acordo com o que ele encontrar no exame que ele está realizando. Então, é um procedimento rápido, seguro. Eu particularmente entendo pacientes de idades acima de 70 anos, 80 anos, que
tem algum outro problema de saúde associado, eventualmente é mais interessante fazer um serviço de endoscopia dentro de um ambiente hospitalar, por conta da sedação, eventualmente o paciente tem um pouco de dificuldade para acordar e etc. Salvo essa situação, acho que as clínicas de endoscopia são geralmente bem preparadas para receber esse tipo de paciente. O procedimento ele é rápido, feito sob sedação, realiza-se a biópsia de rotina para pesquisa do H. pylori e eventualmente o endoscopista pode encontrar um pólipo, uma lesão ulcerada, onde ele na hora opte por realizar uma biópsia adicional e o critério, como eu já comentei, você vai ter dois tipos de avaliação. Você vai ter uma avaliação do aspecto endoscópico da lesão, que o endoscopista está vendo, é um dado subjetivo, ele vê e interpreta aquele dado de acordo com as classificações hoje vigentes. Ou ele pode também ter o diagnóstico por meio de biópsia da lesão que for encontrada. Daí o patologista vai ser encaminhado para a patologia, isso geralmente leva em torno de 10 dias para ficar pronto, e aí sim, isso é até importante comentar com a população, que o fato de você ter feito uma biópsia e levar alguns dias não quer dizer que seja obrigatoriamente alguma coisa grave, porque existe realmente um processamento desse material de biópsia, confecção da lâmina, interpretação do dado pelo patologista, eventualmente uma segunda opinião por parte do patologista, para que se tenha todo o resultado pronto e à disposição do paciente. Como que é o tratamento do indivíduo que tem gastrite? O tratamento é multifatorial, então depende do paciente ter uma boa adesão às recomendações dietéticas que a gente passou aqui. O paciente tem que se conscientizar da necessidade da mudança de hábitos de vida, do tipo diminuir o estresse, parar o cigarro, diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas e também baseado em medicamentos de acordo com a recomendação médica caso a caso. Existem dezenas de medicamentos que podem ser utilizados nos esquemas mais variados. Isso vai ficar a cargo do médico que estiver fazendo o tratamento para que se possa focar no tratamento mais específico possível para o paciente. Nós conversamos com o professor Marcelo Ribeiro sobre o tema gastrite. Quem desejar enviar um e-mail para o professor Marcelo, utilize mfribeiro@unisa.br. Também, se quiser enviar comentários e sugestões para o programa Conexão Saúde, utilize o e-mail mauricioachu@uromedical.com.br. Professor Marcelo, mais uma vez agradeço a sua presença. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.